Olá pessoal, eu sou o Gilber. Eu vou gravar algumas dicas para você de direito penal para a primeira fase da OAB. Vamos lá? Dicas então de direito penal. Eu vou começar falando sobre eficácia da lei penal. Eficácia da lei penal, pessoal, nós temos três. Eficácia da lei penal no tempo, no espaço e quanto às pessoas. Eficácia da lei penal no tempo, o que eu acho que pode cair para você? Eficácia da lei penal no tempo, novatio legis incriminadora. A nova lei que incrimina. Se vier uma nova lei, se o Congresso Nacional editar uma nova lei, essa nova lei vai valer dali em diante, da sua publicação, terminada a sua vacácio, em diante. Não vai retroagir para alcançar fatos passados. Eu acho que pode pintar também a novatio legis impeius, que é aquela nova lei que prejudica. Olha a diferença. A novatio legis incriminadora cria um novo crime. A novatio legis impeius cria um prejuízo para o réu. É uma nova lei que vai trazer um prejuízo, não sendo uma figura criminosa nova, mas um prejuízo, como um aumento de pena, como uma qualificadora. Nesse caso, então, a lei também não vai retroagir, vai valer dali em diante, da publicação terminada a sua vacácio para frente. Acontece que você tem que tomar cuidado nos crimes permanentes, sequestro, no tráfico de drogas, em alguns verbos como manter em depósito, trazer consigo, transportar, porque nesse caso, se houver alteração legislativa no meio dessa conduta, por ser um crime permanente, vai valer a lei que estiver vigente no momento da consumação. É a súmula 711 do STF. Então vale aquela lei que estiver vigente. Não importa se ela for mais benéfica, se ela for mais maléfica. Vai valer a lei que estiver vigente na cessação da permanência ou da continuidade delitiva. Então você tem um sequestro cometido hoje e esse sequestro, a polícia retira do cativeiro a vítima daqui um ano. Se tiver uma alteração legislativa nesse intervalo de tempo, vai valer a lei que estiver vigente quando a polícia retirar a pessoa do cativeiro. Ou seja, da cessação da permanência, da consumação. Não esqueça que ainda que a lei for mais grave. Então falei para você da novatio legis impeius, ou seja, da nova lei que traz um prejuízo. Agora eu vou trabalhar com você a eficácia da lei penal no espaço. Eu vou diferenciar territorialidade, extraterritorialidade e intraterritorialidade. Questão bem recorrente na prova da OAB. Territorialidade. O crime acontece no Brasil e é julgado pela lei brasileira. Intraterritorialidade. O crime acontece no Brasil, mas é julgado pela lei estrangeira. A exemplo do diplomata, do cônsul. E a extraterritorialidade. O crime acontece lá fora, lá fora, e é julgado pela lei brasileira. A extraterritorialidade há três formas: incondicionada, condicionada e a hipercondicionada. Eu acho que pode pintar para você a incondicionada do artigo 7º do Código Penal. Está lá no inciso 1º. Os crimes cometidos contra o presidente da República, os crimes cometidos contra a administração pública, genocídio por quem é brasileiro ou quem tem domicílio aqui no Brasil. Nesses casos, os crimes vão ser julgados pela lei brasileira. Lei brasileira, não esqueça. Ainda que o país lá fora julgue o crime, o Brasil também vai julgar. Aqui é uma exceção ao ne bis in idem, é uma exceção de soberania nacional. Falei para você então de eficácia da lei penal no espaço. Para encerrar a eficácia da lei penal, eu vou falar sobre a eficácia da lei penal quanto às pessoas e o que efetivamente vai cair para você, que é o que mudou com decisão recente no STF. Gilber, quem que prende, quem que vai julgar deputado federal e senador? Gente, é o STF, mas cuidado. Para ser o STF, o crime tem que ser cometido na vigência do mandato e também ter relação com a função. Se for um crime que não tem relação com a função do deputado e do senador, por exemplo, um tráfico de drogas, um furto que não tem nada a ver com a função de deputado e senador, nesse caso é o juiz de primeiro grau quem vai julgar. Então, para ser o STF, é isso que mudou, é o foro restrito. Para ser o STF, o deputado e o senador têm que cometer o crime durante a função e também ter relação com a sua função. Aí, eficácia da lei penal no espaço, que é o que mudou recentemente aí no STF. Antes não importava se tinha relação ou não com a função, sempre era julgado o crime pelo STF. Hoje, precisa ser na vigência do mandato e ter relação com a função. Então, encerrei eficácia da lei penal no tempo, no espaço e quanto às pessoas.
Entro agora em teoria geral do delito. O que eu acho que pode cair para você? Crime, pessoal, é fato típico, ilícito e culpável. Fato típico nós temos conduta, resultado, nexo e tipicidade. E é aqui, na tipicidade, que eu acho que pode cair algo para você. Princípio da insignificância. Princípio da insignificância vai excluir o fato típico, vai excluir a tipicidade, por consequência exclui o fato típico. Pessoal, a pessoa vai ser absolvida pela atipicidade. A OAB vai colocar aqui exclui a ilicitude, que exclui a culpabilidade, está errado. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material do delito. O fato se torna atípico. Toma cuidado, não é ilícito nem culpável, o fato se torna atípico. E toma cuidado, no caso de princípio da insignificância, não se aplica esse princípio nos crimes violentos. Então não se aplica esse princípio no roubo, na extorsão, na lesão, no homicídio. Não se aplica o princípio da insignificância. Vai se aplicar então num furto, numa apropriação indébita, num estelionato, em crimes menos graves. Então essa é a dica. Princípio da insignificância não se aplica em crimes violentos. Já caiu, peguinha de OAB, já caiu que o princípio da insignificância iria se aplicar no roubo. Não se aplica. Aplica apenas em crimes menos graves, a exemplo do furto. Então eu acho que pode vir alguma coisinha aqui dentro para você. De ilicitude, que é o segundo elemento, substrato do crime, pode ser que venha um ataque animal. Como assim? Se um animal me atacar e eu matar esse animal para salvar a minha vida, a vida do meu filho, a vida de uma pessoa, de um terceiro, eu vou estar agindo em legítima defesa ou estado de necessidade? Notem que os dois, tanto a legítima defesa como o estado de necessidade, vão excluir a ilicitude. Mas a OAB, o examinador, quer saber se você tem ciência se vai ser excludente da ilicitude sendo legítima defesa ou excludente da ilicitude sendo estado de necessidade. E falo aqui para você, dou a resposta agora para você. Se no caso o animal atacar a pessoa pela própria natureza, porque é um cão bravo, um pitbull, por exemplo, um cão pela própria natureza, ele já tem aquele sentido, aquela sensibilidade, aquele sentimento já feroz, nesse caso vai ser estado de necessidade. Se eu matar o cachorro, estado de necessidade. Agora, se o dono instigar o animal, induzir o animal a atacar, é legítima defesa. Porque, na verdade, não é um animal que está atacando, é o próprio dono. O dono, ele está aqui agindo com o animal está servindo como um instrumento do crime, como se fosse um revólver. Então aí é legítima defesa. Então, para fechar, o ataque animal, se for pela própria natureza do animal, estado de necessidade. Se não for pela própria natureza do animal, aí é legítima defesa quando o dono instiga o animal. E aqui dentro de estado de necessidade, outra dica. Furto famélico é o furto para sobrevivência. Se a pessoa, então, furta para a sobrevivência de seu filho, e desde que esse furto, esse objeto a ser furtado, seja necessário para a sobrevivência, então, por exemplo, uma alimentação, um alimento, seja, por exemplo, em jogo à saúde, um remédio, aí, nesse caso, a pessoa também vai ser absolvida por excludente da ilicitude. É lógico, pessoal, que tem que ficar bem provado. Tem que ficar provado que aquele era o único meio para a pessoa se salvar. Ou ela furtava ou ela não sobreviveria. Aí, nesse caso, vai aplicar o estado de necessidade. Furto famélico, hein? Toma cuidado com a diferença do furto insignificante. O furto insignificante, você analisa o valor da coisa. O furto famélico, você analisa se aquele alimento ou aquele medicamento é necessário para a sobrevivência. Correto? Então você pega um pacote de arroz, macarrão, feijão lá no supermercado. Nesse caso, se é para sobrevivência, vai ser o furto famélico excludente da ilicitude. Eu peguei um chocolate, uma lata de cerveja, ou seja, que o valor é pequeno, aí vai cair no princípio da insignificância. Princípio da insignificância, tipicidade. Se for o furto famélico, vai ser excludente da ilicitude. E agora, inculpabilidade, que é o terceiro substrato do crime. Lembra? Crime, fato típico, ilícito e culpável. Dei dica de fato típico e ilícito. Agora vou dar uma dica de culpabilidade. Doença mental, pessoal. Vou dar duas dicas. Primeira, doença mental. No caso de doença mental, se a pessoa pratica a conduta, ela vai ser absolvida ou ela vai ser condenada? Depende. Se a pessoa for inimputável, ou seja, ela era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Olha o macete. Inimputável, inteiramente incapaz. Nesse caso, a pessoa vai ser absolvida com aplicação de medida de segurança. É a chamada absolvição imprópria. Então, o doente mental ele vai ser absolvido. O portador de necessidades especiais vai ser absolvido. Porém, vai ser aplicada uma medida de segurança. Absolvição, então, imprópria.
Ô Gilbert, e aquele doente mental que não era inteiramente incapaz? Ou seja, ele tem uma pequena capacidade. Nesse caso, ele vai ser condenado, mas aí vai ter uma redução de pena. Então, cuidado. Inimputável, que é o inteiramente incapaz, o plenamente incapaz, vai ser absolvido com a aplicação de medida de segurança. Agora, já o semi-inimputável ou semi-imputável, ele vai ser condenado com uma redução de pena. Tudo isso está no artigo 26 do Código Penal. Então, eu te dei dica de culpabilidade, a primeira dica. Vou te dar a segunda dica de culpabilidade. Gilbert, embriaguez. O cara está embriagado, o agente criminoso está embriagado, comete um crime. Ele vai ser absolvido? Pessoal, cuidado. A única embriaguez que vai absolver a pessoa é a embriaguez involuntária completa. Artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Em regra, a embriaguez, então, não exclui a imputabilidade. Porém, se a pessoa foi forçada a beber, alguém forçou, exemplo, um trote de faculdade forçado, um boa noite Cinderela. Nesse caso, o sujeito, como ele foi embriagado involuntariamente, compulsoriamente, vai ser absolvido. Não vai aplicar medida de segurança. Ele vai ser absolvido, chama absolvição própria. Então toma cuidado com isso. A única embriaguez que vai excluir a imputabilidade é a embriaguez involuntária completa. Pode também receber o nome, pode aparecer na sua prova o nome de embriaguez com caso fortuito, força maior, compulsória. Todos esses nomes estão relacionados com a embriaguez involuntária. Toma cuidado que se o sujeito for um alcoólatra, aí a doutrina traz que pode ser configurada doença mental. Aí cai na regra do artigo 26 e não do 28. Então, se o agente ele é alcoólatra, ele não consegue ficar sem o álcool, nesse caso, se a perícia constatar que ele é inimputável, que ele não tinha capaz de entender o caráter ilícito, vai ter absolvição, só que vai ser absolvição com medida de segurança. Olha só, a embriaguez involuntária, forçada, que a pessoa é forçada a beber, é absolvida e não tem medida de segurança. Agora, a embriaguez que é patológica, que a pessoa é alcoólatra, vai ter absolvição, só que nesse caso vai ter a aplicação da medida de segurança. Então eu te dei dicas de fato típico, ilícito e culpável, encerrando os substratos do crime. Creio que pode vir alguma coisinha aqui na teoria tripartite, no conceito tripartido de crime para você. Dando seguimento, iter criminis. São as fases percorridas pelo crime. O agente, quando ele vai cometer um crime, ele tem fase, ele percorre fases. Quais são essas fases? Cogitação, quando ele pensa em praticar o crime. Preparação, quando ele começa de fato a preparar, começa a combinar, fazer mapas do local. Execução do crime, quando ele realmente realiza o verbo ou um ato anterior a esse verbo. E a consumação, que é quando ele efetivamente termina o crime. Se não chegar a ser consumado, então vai ser tentado. E é aqui que eu quero te dar a dica que eu acho que pode cair a tentativa para você, não a consumação em si, a tentativa. A tentativa ela pode ser simples ou qualificada. O que é isso, Gilbert? Tentativa simples, a pessoa não consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. É a polícia que chega, é o dono da casa que chega, é o cachorro que chega, aí é circunstâncias alheias. O agente quer continuar, ele quer consumar, mas ele não consome por circunstâncias alheias. Como que fica a responsabilidade? Pega a pena do crime consumado e reduz a pena. Artigo 14, inciso 2º, parágrafo único do Código Penal. E agora você tem também, que eu acho que é realmente o que pode cair, a tentativa qualificada. Atenção, tentativa qualificada não é por circunstâncias alheias que o agente não consuma o fato, e sim por circunstâncias próprias. Ele não quer. Ele pode continuar, mas ele não quer continuar. Sei lá, ele encontrou Deus na vida naquele momento e ele não quer continuar a praticar aquele crime. Ele para, ele desiste. E aqui você tem o artigo 15 do Código Penal, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Desistência voluntária é quando esgotam-se os atos executórios. Os atos executórios, perdão, é quando não se esgotam os atos executórios. Já estava fazendo a confusão com arrependimento eficaz. Então, desistência voluntária. Nesse caso, não há o esgotamento dos atos executórios. No arrependimento eficaz, guarde aí, há o esgotamento dos atos executórios. E a pessoa se arrepende daquilo que ela está cometendo e produz algum ato para salvar ou para devolver patrimônio da vítima ou para salvar a própria vítima. Exemplo, o sujeito tem uma arma, tem 6 tiros dessa arma, ele dá 3 tiros e para, não acerta nenhum na vítima. E ele para. E aí? Aqui tem um caso de desistência voluntária. Por quê? Porque não houve o esgotamento dos atos executórios. Ele pode dar mais 3 tiros
Ele tem mais 3 tiros para efetuar. Então isso é desistência voluntária. Como que fica a responsabilidade dele? Responde pelos atos até então praticados. Se ele queria matar de fato a vítima, deu tiro para matar a vítima, tentativa aqui de homicídio. E o arrependimento eficaz, onde há o esgotamento dos atos executórios. Então o agente criminoso agora, ele não dá só os 3 tiros, ele dá os 6 tiros. E acaba pegando um desses tiros na vítima. Porém, ele se arrepende. O que ele faz? Ele vai, pega a vítima, leva para o hospital e salva a vítima. A vítima tem que ser salva, gente, porque o arrependimento tem que ser eficaz. Se a vítima morrer, vai ser consumação. Se a vítima não morrer, digo, por qual crime o agente criminoso responde? Pelos atos até então praticados. Se no caso ele queria matar, deu um tiro para matar, pegou no pescoço, no peito da vítima, tentativa de homicídio. Agora, se ele deu um tiro no pé da vítima, se acertou o pé da vítima, não pode ser tentativa de homicídio, porque apenas com aquele tiro não mataria a vítima. Vai ser um caso de lesão corporal. A FGV gosta muito da expressãozinha. Se a facada acertou uma região letal. Se acertou uma região letal, tentativa se a pessoa não morrer. Se não acertou uma região letal, aí vai ser lesão corporal. Dei as dicas aqui de iter crimes para você. Passando agora para concurso de crimes. Eu acho que pode vir um concurso formal para vocês. Cuidado com a diferença de concurso formal e material. Concurso formal de crimes. O agente, mediante uma ação, pratica mais de um resultado. Sempre vai ter mais de um resultado, tanto no material quanto no formal. O que vai diferenciar são as ações. Se tiver uma ação, concurso formal. Se tiver 2 ações, mais de um crime, concurso material. Olha só, eu dou um tiro numa pessoa, eu quero matar aquela pessoa, só que acabo acertando outra pessoa também. A bala transfixa e pega outra pessoa também, acerta outra pessoa também. Nesse caso, concurso formal de crimes. No concurso formal eu aplico o critério, em regra, da exasperação. Eu pego a pena de um dos crimes, do crime mais grave, e aumento de 1/6 até metade. Ou seja, vai ter um aumento e não soma de pena. A regra no concurso formal é o aumento. Agora, se eu quero matar as 2 pessoas, por mais que seja concurso formal, eu vou ter um aumento de pena. Tudo isso está no artigo 70 do Código Penal. Dá uma lidinha que você mata a questão. E o concurso material? Eu tenho 2 ações, mais de uma ação então, e mais de um resultado. Por exemplo, eu pratico numa casa de uma determinada vítima o furto e um estupro. Eu tive 2 ações, 2 resultados. Eu vou somar a pena dos 2 delitos, a do furto e a do estupro. Essa é a diferença. Concurso formal, em regra, critério da exasperação. Concurso material, soma das penas. Não esqueça também do crime continuado, que é quando a pessoa pratica mais de um crime nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Mesma circunstância de tempo, até 30 dias de um crime até o outro. Mesma circunstância de lugar, comarcas vizinhas ou contíguas. Mesmo modo de execução, mesmo crime. Tem que ser furto, furto e furto. Pode ser até um furto simples, um furto qualificado e um furto. Só não pode ser furto, roubo e furto. Você não vai ter aqui o crime continuado porque não se trata do mesmo crime. Crime continuado, artigo 71 do Código Penal. Correto? Então eu dei dicas de parte geral, vem para a parte especial de alguns crimes mais importantes que nós temos. Parte especial, o que eu acho que pode cair para você? O infanticídio. O infanticídio é quando a mãe mata o próprio filho em estado puerperal. Pessoal, não estou falando de depressão pós-parto. A perícia tem que atestar que houve um estado puerperal, ou seja, mais grave ainda do que a depressão pós-parto. Se a perícia constatar que houve o estado puerperal, estiver escrito lá no seu enunciado que a perícia atestou o estado puerperal durante ou logo após o parto, a mãe matou o próprio filho, é infanticídio, que é um homicídio, na verdade, especial, mas tem um artigo próprio, um artigo específico, que é o artigo 123 do Código Penal. Então, mãe que mata o próprio filho durante o estado puerperal, durante ou logo após o parto, aqui não tem tempo, a doutrina diz que tem que analisar o caso concreto, ela vai cometer o crime de infanticídio, não é homicídio. Ô Gilber, mas e se no caso a enfermeira ajuda a mãe? A enfermeira responde também por infanticídio? Sim, se a enfermeira estiver influenciada pela mãe e auxiliar a mãe, a enfermeira também responde por infanticídio. Artigo 30 combinado com o artigo 123 do Código Penal. Mais um crime, aborto. Pode ser que venha aborto para você. A FGV adora o crime de aborto. Aborto, pessoal. O aborto é quando acontece a morte
intrauterina, mas pode ser a morte extrauterina também. Só que o golpe tem que ser intrauterino. Então é isso que você tem que se ligar. Às vezes o feto nasce. Ah, por isso eu vou falar em homicídio? Não. Se a morte do feto acontecer por conta das lesões intrauterinas, aconteceu um chute lá na barriga da mãe, nasceu o filho, mas o filho aí morreu, é aborto. Por quê? Porque morreu em decorrência da lesão sofrida dentro da mãe, intrauterina. Tá certo? Então cuidado para você não confundir. O aborto, a lesão tem que ser intrauterina. Gilbert, tem hipótese de aborto permitido no Brasil? Sim, a regra é que não, mas tem hipótese de aborto permitido. Quando? Quando tem risco para a gestante, aí pode-se realizar o aborto, e também quando a gravidez é resultante de estupro. Nesse caso, precisa do consentimento da vítima. No caso de risco para a gestante, não precisa do consentimento da pessoa, da mãe da gestante. O médico aí pode realizar sem problema algum para salvar a vida da gestante. Na verdade, você teria aqui até um estado de necessidade, onde sacrificando a vida do feto, você está salvando a vida da gestante. O STF, você bem sabe que autorizou a antecipação do parto também dos fetos anencéfalos, da anencefalia, os fetos sem cérebros. Perfeitamente possível a interrupção da gravidez também. Tudo isso que eu falei para você está no artigo 128 do Código Penal. Saiba que, em regra, então, não se admite o aborto, mas no artigo 128 é perfeitamente admitida. Trazendo agora um pouquinho para você de crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Injúria, pessoal, crime genérico, xingamento genérico. Se eu chamo a pessoa de bandido, se eu chamo a pessoa de criminoso, se eu chamo a pessoa de estelionatário, por mais que envolva um crime aqui, não é calúnia, é injúria. Por quê? Porque foi um xingamento genérico. Isso é injúria. Se eu xingo a pessoa, então, injúria. Agora, se eu trago fatos, pode ser calúnia ou difamação. A calúnia é quando eu imputo a alguém falsamente um crime. Eu falo que a pessoa cometeu um crime, mas ela não cometeu esse crime, é mentira. Na calúnia tem que ter uma mentira. Eu quero prejudicar a pessoa. Então aí eu tenho uma calúnia, lembra? Imputação falsa, eu sei que é mentira, porque se eu suspeitar de alguém, não é crime algum. Eu posso suspeitar que alguém furtou meu carro, isso não é crime algum. Agora, se eu acusar uma pessoa que furtou meu carro, eu sabendo que não foi ela, aí eu tenho calúnia. E a difamação, o que é? A difamação vai além de um crime. A difamação pode ser um fato desonroso. Eu imputo falsamente ou verdadeiramente a alguém um fato desonroso. Não esqueça, tem que ter fato, que se for no caso genérico, é injúria. Se eu chamo a pessoa de vagabundo ou caloteiro, bêbado, isso é injúria, porque não tem fatos. Agora, se eu falo, fulano, você é caloteiro por isso, por aquilo, eu narro uma historinha, aí eu tenho difamação. Não esqueça, cabe a prova da verdade, a exceção da verdade? Cabe na calúnia. Na exceção da verdade, então, cabe a calúnia. Na difamação, só quando for funcionário público, tiver funcionário público envolvido. E na injúria, não cabe exceção da verdade. Mais um crime que eu quero falar para vocês, furto e estelionato. A diferença aqui, ó. Furto e estelionato. No furto, pessoal, eu subtraio a coisa, eu pego a coisa escondida. No estelionato, a vítima me entrega. Essa é a diferença. Ela me entrega pensando que está sendo beneficiada, mas ela está sendo enganada. Então a vítima me entrega. No furto, pega escondido. No estelionato, a vítima me entrega. Então eu estou num metrô, pego ali escondido uma carteira de alguém. Isso é furto. Agora, e o estelionato? O estelionato é aquele exemplo do bilhete premiado. Fulano chega para a pessoa e fala, ganhei na Mega Sena, ganhei 15 mil na Mega Sena. Ou me dá 10 mil aí que eu não tenho tempo de ir lá pegar o dinheiro para receber o dinheiro. A pessoa acha que ela está sendo beneficiada, ela entrega os 10 mil. Só que na verdade ela está sendo enganada, não teve sorteio nenhum, a pessoa não foi sorteada nem nada. É o golpe do bilhete premiado. Lembrando que esse golpe ele acontece muito com idosos, né? Pessoas mais ignorantes, no bom sentido, pessoas que não têm o conhecimento da lei aí. Então nesse caso vai ter um estelionato aí do golpe do bilhete premiado, tá certo? Então furto eu pego escondido, estelionato, a vítima me entrega a coisa. Não esqueça, furto 155, estelionato artigo 171 do Código Penal. O estelionato é até um pouquinho mais grave, porque ele tem a pena de 1 a 5 anos. Tá certo? Para encerrar, crimes contra a administração pública, pode pintar na sua prova. Você tem lá crime contra a administração, peculato, corrupção passiva, ativa, prevaricação. Quero falar rapidamente desses crimes com vocês. Peculato. Peculato, gente, é um furto.
Só que é um furto ou uma apropriação cometida contra a administração pública por um funcionário público. Então, o peculato envolve aí um funcionário público cometendo um crime contra a administração pública. Ô Gilber, o funcionário público, então, sempre que ele pega alguma coisa da administração pública, ele comete peculato? Não, cuidado. Se o funcionário público se valer da função, é que ele comete peculato. Então, por exemplo, fulano adentra na prefeitura, ele trabalha na prefeitura, ele adentra a prefeitura, pula o muro, quebra a janela e pega o computador. Isso é furto, porque ele não se valeu da função. Se agora o funcionário público abre com a chave que ele detém, abre a porta lá da repartição pública, pega o computador, leva embora, tranca a porta, enfim, ele está se valendo da função. Aí ele comete peculato. Ô Gilber, então você está me falando que funcionário público, somente ele comete peculato? Não. O particular também pode cometer o peculato, desde que ele saiba, que aquela pessoa é funcionário público. Então o funcionário público me convida para praticar um crime na administração pública e eu sei que ele é funcionário público e aí eu resolvo praticar o crime com ele. Nós dois cometemos peculato se ele, logicamente, se aproveitar da função dele, se valer da função dele. Agora, se eu não sei que ele é funcionário público, aí nesse caso o particular comete o furto e o funcionário público comete aí sim o crime contra a administração pública, peculato. Corrupção passiva, solicitar ou receber. Preste atenção nos verbos. Corrupção passiva, solicitar ou receber alguma vantagem indevida. É o caso da Lava Jato que está acontecendo aí. Vários políticos solicitam ou recebem dinheiro indevido, vantagem indevida para empresas participarem de licitações. Então, nesse caso, é corrupção passiva. Gente, quem oferece o dinheiro, aí já é corrupção ativa. Olha a diferença. Oferecer, ativa. Solicitar ou receber, passiva. Esses crimes são de natureza formal. Se o funcionário público solicita, não importa se a pessoa vai pagar ou não, já está configurado o crime, não importa se ele vai receber ou não o dinheiro. Se ele solicitou, já está configurado o crime. E qual que é a diferença de corrupção e concussão? Verbos. Corrupção, solicitar ou receber. Concussão, exigir. Se o funcionário público exige a vantagem devida para não praticar um determinado ato, um determinado fato, aí é concussão. E para encerrar, prevaricação. O que é a prevaricação? Quando o funcionário público ele não solicita, ele nesse caso não exige, o funcionário público deixa de realizar o ato por um sentimento pessoal. O funcionário público não realiza o ato por dó, por raiva, um sentimento pessoal. Se tiver escrito sentimento pessoal lá, prevaricação. Então a gente não realiza porque a pessoa ali não vai ter condição de pagar a multa, enfim, o carro está danado da vida e ele não aplica a multa. Prevaricação nesse caso. Então toma cuidado com esse crime de prevaricação porque pode aparecer na sua prova, tá certo? Prevaricação, sentimento pessoal. Corrupção passiva, solicitar ou receber. Corrupção ativa, oferecer. Concussão, exigir. E o peculato é para apropriar de verbas públicas. Essas são as dicas que eu queria gravar para você de direito penal para você alcançar aí a sua tão sonhada e almejada aprovação. Vem pro ProOrdem, pessoal. Curso da primeira e segunda fase é aqui no ProOrdem. Tchau, tchau.